Aleluia, que bênção. Como é bom iniciarmos a nossa manhã na presença do Senhor. Domingo é o dia que nós reservamos para o Senhor. É a nossa primícia. É o primeiro dia da semana. Aleluia. O primeiro dia para nós é o domingo. Por isso chamamos segunda de segunda. Amém? Então entregamos como primícias ao Senhor. Nunca deixe de entregar o seu domingo, a sua adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos nesse lugar, dando uma resposta correta para tudo aquilo que o Senhor tem feito. Isso é o mínimo que poderíamos fazer. Amém? O problema é que nós estamos em uma geração que acreditam que servir a Deus em um dia da semana já é muito. Eu consigo compreender que servir a Deus com toda a minha vida, com tudo que tenho, com tudo que sou, todos os dias ainda é muito pouco. Quantos compreendem isso? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Aleluia. Mateus, capítulo 20. Glória a Deus. Tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Levante a sua mão assim, você que está pela primeira vez aqui. Que benção, tem gente aqui, tem gente ali no fundo. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 20. Versículo 26, aleluia, glória a Deus, obrigado Espírito Santo. Diz assim a palavra do Eterno: mas entre vocês não será, vamos para o 25, vai ficar melhor no 25, vamos lá, para entendermos o contexto. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês não sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Feche teus olhos, coloque a Bíblia no assento durante um minuto, vamos orar. Aleluia, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na tua presença como teus filhos e como tua igreja. Senhor, nós nos submetemos agora totalmente ao governo do teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Senhor, nós consagramos essa atmosfera, nós consagramos esse ambiente a ti, Senhor. Nós declaramos que tudo aqui está subjugado ao seu governo, Senhor. Espírito Santo, continue falando conosco nessa manhã. Continue nos ministrando e trazendo a revelação da vontade do Pai para a nossa vida, através das Sagradas Escrituras. Senhor, nós declaramos que toda fortaleza na mente, toda altivez, todo sofisma, todo argumento contra o conhecimento de Cristo, contra a obediência de Cristo, seja destruída nessa manhã. Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Nós declaramos uma vez mais, Espírito Santo, Espírito da verdade, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor aqui. Tudo aqui é para o louvor da glória do Filho de Deus, chamado Jesus. Se você crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos,
nós estamos diante de uma palavra e de um ensino de Jesus que de fato pode mudar todo o contexto da nossa história, pode mudar a nossa realidade presente quando entendemos esse ensino, e pode de fato nos levar a acessar todo o futuro que Deus já projetou para nós. Nós estamos debaixo de um ensino muito precioso e muito poderoso, na qual todos aqueles que compreenderam esse ensino de Jesus, ou essa cultura que Jesus vem estabelecendo, de fato começam a ser habilitados por Deus para viver tudo aquilo que Ele já havia reservado. Primeiro ponto, precisamos compreender que nós só vamos conseguir influenciar e deixar de ser influenciado por uma cultura local, uma cultura geográfica, uma cultura dentro de um contexto de uma etnia, de uma nação, de um povo, de uma religião, de uma tradição. Nós só vamos conseguir deixar de sermos influenciados quando de fato trazemos uma nova cultura. Escute, toda cultura, ou todo sistema, ou todo domínio que foi estabelecido por homens, ou pelo reino das trevas, só pode ser destruído, ou desconstruído, com um novo sistema. Nenhum sistema pode ser destruído, ou desconstruído, sem outro sistema. Então, o diabo, ele usou, e tem usado vários sistemas, para exercer o seu governo ou o seu domínio na terra. Nós vemos isso desde o princípio. Há tantas ideologias, há tantas filosofias, há tantas religiões e há tantas coisas que de fato vêm para trazer uma forma de domínio, uma forma de que o homem exerça autoridade e domínio sobre outro homem, ou que sejamos muitas vezes dominados pelo Estado, como vemos no evangelho da inveja. Pastor, qual é o evangelho da inveja? O socialismo, o comunismo, é o evangelho da inveja, onde se o irmão ele tem um pouco mais do que eu, isso não é justo, eu tenho que ter o mesmo que ele. Então porque ele não tem, porque eu não tenho o que ele tem, então eu vou entrar na terra dele e vou acampar lá e vou dizer que essa terra também é minha. É a cultura da inveja, é o evangelho da inveja. Sendo que a Bíblia diz, como já foi ministrado aqui, que Deus entrega para cada um segundo a sua capacidade. A ideologia estrutural, marxista, essa ideia da esquerda e tantas outras coisas que vêm totalmente contra os princípios, os valores, e a ética do que é o cristianismo, essas mentiras de Satanás que vem de fato tentando nos trazer uma submissão a algum tipo de sistema e domínio, só pode ser desconstruído com uma nova cultura, com um novo sistema. Então o diabo tem usado vários sistemas, desde o helenismo e tantas outras ideologias, ideias. Hoje temos outras ideologias aí que não vale nem a pena falar. Temos quase um alfabeto inteiro de um monte de porcaria sem sentido, e parece que só gente imbecil consegue de fato gostar dessas coisas. Eu acredito que não tem ninguém aqui, mas se tiver, por favor, hoje Deus vai te libertar de toda imbecilidade. Aleluia. Dá um sorriso para o seu irmão e diga: estamos apenas começando. Por favor, Danilo, faça o fundo musical. O Emerson está cansado, eu não sei. Alguma coisa aconteceu que ele desceu sem eu pedir. Por favor, suba aqui, filho, e nós vamos adorar a Deus. Escute isso. Precisamos compreender que existe um domínio, e esse domínio vem com um sistema. E o sistema é o sistema do reino das trevas. O mundo jaz. Um sistema que opera no mundo é do maligno. Mas quem diz que Deus deu a terra para o maligno? Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu para os filhos dos...
Então a terra Deus não deu para o diabo, a terra Deus deu para Adão, a terra Deus deu para nós. Mas o diabo vem implantando sistemas do reino das trevas desde o princípio, desde o início, quando conseguiu convencer Eva, conseguiu convencer Adão. Eles proclamaram independência de um sistema do reino, de um governo do reino, para agora viver debaixo de um sistema. Então, como o sistema maligno, o sistema que está operando na terra, pode ser desconstruído? Só com um novo sistema. O diabo tem o seu sistema, e o seu sistema é o império das trevas, o helenismo, o modernismo, o pós-modernismo, a ideologia de gênero, a ideologia marxista, a ideia do socialismo, do comunismo, a ideia do aborto, e tantas outras ideias que vêm com o sistema do império das trevas. Mas Deus tem um sistema dele também. E o sistema dele se chama Reino de Deus. Aonde o reino de Deus entra, nenhum outro sistema continua de pé. Aonde o sistema de Deus entra, nenhum outro sistema permanece de pé. Há uma desconstrução de todo o sistema mentiroso. Participamos agora de um evento, e para mim foi muito proveitoso. Eu amei, eu gostei demais. Ouvimos um teólogo, ouvimos um psiquiatra ex-ateu que, a estudar Jesus, se converteu, Dr. Augusto Cury, e um filósofo ateu. Que coisa linda é conseguir ver que toda filosofia, por mais que pareça ter sentido, não tem sentido de bulufas de nada. Porque toda a ideia do modernismo, da modernidade ou pós-modernidade, todas essas filosofias, todas essas ideologias, tudo isso que nós temos visto tentando exercer um sistema das trevas no mundo desde o princípio, de gerações em gerações, leva o homem a ser deuses de si mesmo. Leva o homem a dizer: eu escolho quem eu quero ser, eu escolho que sexo que eu vou ter. Mesmo biologicamente isso já ter sido escolhido e comprovado biologicamente. Eu escolho se eu vou querer ser um animal ou um humano. E eu posso mudar também, desejar ser um objeto. Eu escolho passar a minha vida toda em busca de prazeres, vivendo mergulhado nos prazeres carnais, na imoralidade sexual, na perversão sexual. Nós vemos isso desde a época antiga. Muitos estão olhando hoje e dizendo: o mundo está terrível. Queridos, eu quero dizer que o mundo já esteve pior do que hoje. Quando nós começamos a estudar os séculos passados, quando nós começamos a estudar e ver o que eles faziam, as orgias sexuais que eram uma forma de adorar alguns tipos de deuses, as crianças que, se nascesse com defeito, já eram mortas, enterradas vivas. Teve uma época em que toda criança que nascia menina era morta, era assassinada, porque as mulheres não tinham valor. Quando nós vamos estudar o mundo antigo, nós vamos entender que o mundo já esteve pior do que está hoje. Agora nós chocamos. É porque nós não estudamos isso. Mas já esteve muito pior. E posso te falar uma coisa? Esse mundo, essa terra, só não foi destruída ainda, porque existe uma agência que está propagando o sistema de Deus. Assim como o diabo tem as suas agências, e hoje eles têm usado as universidades, porque enquanto o cristão não entrou na educação, enquanto o cristão entrou na ideia do dualismo,
de o cristão ficar dentro do século 16, 17, 18, que o crente tinha que falar de Deus dentro das quatro paredes, o mundo e as agências do sistema do mundo continuaram avançando. Então nós nos calamos e o mundo começou a implantar esse sistema nas escolas, nas universidades, nos lares, na mídia. E a igreja ficou falando do sistema de Deus, que é o reino de Deus só nas quatro paredes. Então hoje nós temos que orar muito e preparar muito os nossos filhos para a universidade. Eu já tenho discipulado a minha filha e eu louvo a Deus porque são coisas que eu nem ensinei. Mas a maioria das palavras que eu prego hoje, ela faz um resumo, durante o culto mesmo. Ela manda para mim e fala: pai, é isso aqui? Quase que eu falo: eu vou pegar o seu esboço e vou pregar, que está melhor do que eu preguei. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, de fato, a verdade das Sagradas Escrituras. Nós temos que preparar eles para a universidade. Por quê? Porque hoje as universidades são agências de implantação do reino das trevas. Estão formando militantes, estão formatando jovens, estão cauterizando a mente dos nossos jovens com essas ideologias, com essas filosofias vãs, com tantas besteiras que temos visto aí. Temos que preparar os nossos filhos. Enquanto eles estão trabalhando com a agência para implantar o sistema deles, nós como igreja também temos nos levantado como agência para implantar o reino de Deus nessa terra. Escute, uma das maiores mentiras é a onda dos desengrejados. Eles acreditam que não precisam da igreja, eles acreditam que não precisam de uma autoridade sobre eles. O reino de Deus não funciona dessa forma. Então eles conseguem pegar pessoas importantes que seriam usados tremendamente, sendo treinados na igreja local, equipados na igreja local, passando pelas provas na igreja local, porque na igreja local nós passamos por tudo isso. Quem está entendendo? Na igreja local você tem que amar o irmão, você tem que olhar para ele mesmo não gostando muito dele. Na igreja local você tem que ser educado. Na igreja local você precisa servir. Na igreja local você precisa trocar o cálice com ele, dizer: nós vamos morar no céu, vamos passar uma eternidade com Deus, então vai se acostumando comigo. A igreja local é um lugar de pessoas imperfeitas, que assumem que são imperfeitos, estão seguindo e aprendendo com aquele que é perfeito, em busca de uma tão sonhada e grande perfeição. A ideia de que não precisamos de igreja é uma das maiores ferramentas do inimigo. Temos mais de 11 milhões de desigrejados hoje no Brasil. Quem está entendendo? O número dos cristãos tem aumentado, mas o número de desigrejados também. E os desigrejados, eles não servem para nada no reino, porque eles são capazes de formar novas seitas. Eles são vulneráveis, porque se você quer abater um soldado em meio a uma guerra, é só você encontrar ele sozinho, longe da sua equipe, longe do seu batalhão, longe do seu quartel. Então todo soldado desengrejado está vulnerável para os ataques da pós-modernidade, da apostasia, do sistema do engano e de Satanás. Precisamos compreender que nós, hoje, somos a agência de implantação do reino de Deus nessa terra. Eu quero declarar que todo domínio e todo sistema maligno que o diabo tentou colocar sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios e aquilo que nós nos propomos a viver, será desconstruído nesse tempo, e um novo sistema será implantado que se chama Reino de Deus. Eu estava ouvindo o filósofo Pondelle falando nesse dia, e é uma ótica muito pessimista.
Ele tentou terminar o evento dizendo que não existe a possibilidade de sermos felizes. É uma ótica pessimista. Essa é a ideia da pós-modernidade. O mundo não presta. O mundo está terrível. Não tem como sermos felizes. Mas João capítulo 15, versículo 11, Jesus diz que a nossa alegria só pode ser completa quando a alegria dele estiver em nós. Todo aquele que olha para ele vive radiante. E esse sistema, eles trazem consigo algumas ideias, mostrando de fato uma realidade de um sistema maligno. E muitos cristãos estão acreditando nisso. Um exemplo simples, ele falou, olha, vai piorar. Daqui uns anos vai ficar pior. Por quê? Porque estamos cada vez mais insensíveis. Cada vez mais deixando de amar ou pensar no próximo. Cada vez mais o homem está construindo a sua vida em volta de um ecossistema egocêntrico, pensando em si. Tudo que faz é pensando em si mesmo. Nós podemos ver aí as estatísticas de que as casas de repouso têm aumentado, porque filhos não querem mais cuidar dos seus pais na velhice. Se tornou um peso para os filhos, aquilo que deveria ser algo natural, que se chama corbã da honra. O filho ou a filha, os filhos cuidarem dos seus pais, de alguma forma, não importa se seja pagando um aluguel para ele, ou até mesmo utilizando a própria aposentadoria, contratando pessoas para cuidar numa casa, num lar, ou próximo, ou vizinho, ou na sua própria casa. Os filhos hoje se tornaram insensíveis e caminham debaixo de desonra. Por isso que muitos filhos têm vivido pouco. Porque o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam acrescentados na terra. Então nos tornamos insensíveis, segundo a ideia da pós-modernidade. Então nós abandonamos, e as casas de repouso têm aumentado. Uma outra estatística é que os pet shops têm aumentado. Já virou algo muito competitivo. Nós temos hospital para cachorro, nós temos hotel para cachorro, nós temos spa para cachorro, e nós temos gente achando que cachorro é filho. Tem creche para cachorro. Ai, meu bebezinho. Escute, de fato estamos vendo isso acontecer. Queridos, eu tenho Bolt hoje, lá na minha casa. Ai, como é bom. O Bolt, ele é tão inocente. É meu amigo, é um animal de estimação. E quando eu chego em casa eu falo: vem com o papai. Só que não tem como eu colocar o Bolt e o Daniel e dizer que eu amo o Bolt como eu amo o Daniel. Se daqui 16 anos, eu não sei quanto tempo vive um Golden, quem é especialista da área aí? 16 anos? 14 anos? Mas tô na roça. É muita ração. Escute, daqui 14, 15, 16 anos o Bolt vai nessa e não vai para o céu, porque ele é alma vivente. Ele é um ser irracional, não tem direito de escolha entre Cristo e... deixa para lá. Desculpa desconstruir o céu dos cachorros. Aleluia. Estamos em uma manhã com uma reunião, em uma reunião de pessoas inteligentes. Alguém diga amém. Eu posso comprar outro Golden e vai substituir o Bolt. E posso colocar até o mesmo nome de Bolt. Mas um filho nunca será substituído por outro filho. Quem está entendendo? Eu não tenho problema em você chamar o seu cachorro de filho. Às vezes eu também faço isso. Vem com o papai. E a minha sogra fala: vem com a vovó.
E na hora de limpar aquilo que ele faz, todo mundo corre. Escute. O problema é uma geração que acredita que ter cachorro, ao invés de ter filho, substitui a ideia de ser pai e de ser mãe. Não, eu vou ser pai de pet e eu vou saber o que é ser pai. Você nunca vai saber o que é ser pai sendo pai de pet. Então são ideias, ideologias, filosofias, metodologias e fantasias. Então os pet shops estão aumentando, estão ou não estão? E agora eu acho que eu incomodei algumas pessoas. Para quebrar o clima, dá um sorriso para esse irmão do seu lado. E diga, vai ficar tudo bem? Se você não pode engravidar, vai engravidar. Se você tinha medo de ser adulto e ser pai e ser mãe, você vai crescer aqui nessa casa aprendendo. Um ser humano só consegue alcançar o seu ápice da maturidade quando ele, de fato, reproduziu e aprendeu a ter alguém que ele é capaz de entregar a sua vida por esse alguém. Quem está entendendo? Então essas coisas elas vão mudando com o nível de conhecimento da palavra e do reino de Deus. E ele trouxe essa estatística de que os pet shops estão aumentando, as casas de repouso estão aumentando e as maternidades estão sendo destruídas. Porque ninguém quer ter mais filhos. Isso já na Europa é algo que já passou dessa fase que eu estou falando. Na Europa é tão terrível que é difícil você encontrar uma criança. É tão terrível que eles estão importando imigrantes para poder fazer a economia funcionar em alguns países. Você não vê mais na Zara, como na França, franceses. Você vê várias pessoas de origem africana, indiana e tantas outras culturas ali dentro da França que você não consegue nem distinguir qual é a cultura francesa. Quem está entendendo? Então isso já é ultrapassado. O que eu estou falando aqui, a Europa já, mas trouxe um déficit econômico terrível. Eles não têm uma próxima gerações para dar continuidade na cultura, na essência. Então de fato isso está acontecendo hoje. Pessoas querem ter no máximo um filho, ou ter um pet em vez de um filho. Ao invés de um filho, não é? A gente conhece gente falando assim. Gente, eu fico assim meio... Às vezes eu estou indo no shopping. Aí eu vou almoçar com a minha família. E aí eu tenho uma de 13, uma de 9 e o Daniel de 2. Aí eu estou aqui. Emily, cuida do seu irmão. Cuidado, olha, aí sua mãe vai... Aí, Laura, para de brigar, Laura, com ela. Segura o Daniel. Tudo para almoçar, é assim ou não é, gente? Aí vem um casal com um cachorrinho, macho e fêmea, com carrinho, tira, puxa na coleira, e agora eles têm mesa para eles almoçarem no restaurante. Senta aqui com o papai. Tá muito fácil, não tá, gente? E eu tô aqui, cuida de fulano, não briga com esse cara, pega o Daniel. De fato estamos vivendo isso. E ele fez questão de enfatizar que daqui uns anos, essa falta de amor vai trazer um colapso emocional. Os pais não cuidam, os filhos não cuidam dos pais. Os pais ficam depressivos na sua velhice. Os filhos não querem ter mais filhos, se tornam cada vez mais egoístas, adultescentes, imbecis e egocêntricos. E passam a amar os cachorros mais do que amar as pessoas. Então ele começou a prever isso. Mas por quê? E eu estou falando aqui e um monte de cristão aqui dentro já está falando, é verdade. Alguns já estão ficando até meio depressivos. Calma, esse evangelho não é das más notícias, é das boas notícias.
Eu tenho uma boa notícia. Por que que o cristão está acreditando e aceitando isso? Porque é o que o sistema das trevas está mostrando. E quando ele estava falando, eu falei com um casal que estava do nosso lado, e ele estava falando tudo isso, e eu falei assim, ele precisa ir ver as estatísticas lá da IAP Vila Matilde. Quais são as estatísticas? O coração dos pais estão se convertendo ao coração dos filhos. O coração dos filhos estão se convertendo ao coração dos pais. Estamos chegando em um problema tão santo que precisamos alugar um prédio de 500 metros quadrados, porque na igreja não cabe mais as crianças, porque nós não paramos de fazer filhos. A igreja não para de crescer. Nós não paramos de amar o próximo, de acreditar que a restauração para o ser humano pode ser transformado, e está sendo transformado com o poder do Evangelho de Cristo. Ei, o problema é que o reino das trevas faz questão de mostrar para todo mundo, na universidade, na mídia, em tudo, eles implantaram toda essa mentira e deixa visível. Como diz um dos conselheiros de Hitler, quanto mais nós falarmos uma mentira e contarmos uma mentira, vai chegar um tempo que para muitos ela se tornará uma verdade. Eu quero dizer que tudo que o império das trevas e o sistema das trevas tem pregado é mentira, não deixa de ser mentira e sempre será uma mentira, porque para aquele que vive o reino de Deus, é totalmente diferente. Pastor, então o que está faltando para nós? Está faltando a gente aparecer. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, por favor, apareça. Por favor, se deixe ser revelado por Cristo. Por favor, não aceite a mentira. Por favor, não se esconda mais debaixo da mesa. Jesus disse que uma lamparina acesa, uma candeia acesa, não pode ficar debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa para iluminar a todos. Eu venho pregar uma boa notícia. Chegou a nossa hora, igreja. Chegou o nosso tempo, igreja gloriosa. Nós vamos iluminar a nossa geração. Nós vamos desconstruir toda a mentira de um sistema mundano. Se alguém acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita. Meu Deus. Ei. Nós tivemos a conferência aqui, diz aqui ontem. Meu irmão, esse lugar ficou pequeno. Foi a coisa mais linda. Crianças cheias do entendimento da palavra e crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Nós não temos medo de pôr filho no mundo. É o mundo que tem que ter medo dos nossos filhos. Alguém precisa entender isso. Quando eu era menino, jogava videogame, Free Fire, pinava pipa, não tinha responsabilidade com nada. Agora que cheguei a ser adulto, eu preciso viver as coisas de adulto. Diga, não seremos meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos um reino, nós temos uma palavra, nós servimos a um rei e vamos implantar esse reino em todas as esferas. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou muito empolgado com isso. Eu quero pelo menos viver mais uns 60 anos. Nós não vamos aceitar essa mentira. Mas precisamos compreender algo. Eu preciso encerrar. Simplesmente uma introdução que saiu do esboço. Mas estamos mergulhados nos rios de Deus. Só há uma forma de começarmos, de fato, a desconstruir esse sistema, esse domínio, essas mentiras.
levando o reino de Deus. O problema é que estamos debaixo, muitas vezes, desses governadores dos povos, que dominam e que exercem autoridade sobre eles, que prometem picanha, e não dá nem para comprar café. Gente, o café era algo tão bom, barato, a gente toma o dia inteiro. Nós somos brasileiros, a grande maioria. Você que não toma café, se converta. Brincadeira. Melhor ficar sem cafeína mesmo. Cafeína deixa muito ligado. Até isso, que era algo tão barato para a gente ter acesso, esses governantes, esses dominadores, querem se aproveitar. Querem, de fato, nos escravizar. Porque eles exercem domínio e autoridade, autoritarismo sobre o povo. Saquearam os idosos. É uma ideologia, é um sistema tão maligno e tão caído. Mas Jesus disse: mas entre vocês não será assim. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Escute. Deus deu um comando para Adão, e o comando é: você vai governar sobre a terra, você vai cultivar o jardim, você vai encher a terra, multiplicar. Mas o comando nunca foi: você vai exercer domínio sobre outro homem. O problema é que nós aceitamos essa mentira desse sistema maligno, e aonde mais esse sistema está impregnado é na política e na religião. Posso te falar uma coisa? O cristianismo, que é o que de fato nós conhecemos e somos chamados de cristãos, pequenos cristos, é o que mais está cheio disso. Uma cultura greco-romana foi estabelecida, onde que para o mundo servir é uma fraqueza. Aonde que para o mundo o maior é aquele que está sendo servido. O mais esperto é o que está sendo servido. Eu fico assim, eu sou analista comportamental, né? Então eu fico analisando alguns comportamentos. Não que eu queira fazer isso de forma intencional, mas é imperceptível, é involuntário. E a gente está aqui depois de um evento. Cadê o presbítero Laércio? Não vale você glorificar, falar em línguas nessa hora. Não vale ficar muito feliz nessa hora. Mas eu falo: presbítero, a gente precisa, né? Como que vai fazer? Vai dar muito trabalho aqui. Ontem mesmo, cara, a pastora Bia, cadê a pastora Bia? Ela está aí? Que bom que ela está aí. Aleluia. A pastora Bia não fez uma conferência, ela fez um mega evento. Eu nunca vi tanta decoração, eu nunca vi tanta mudança de cenário, eu nunca vi tanta equipe de teatro, eu nunca vi na história dessa igreja um evento tão glorioso e poderoso quanto esse. Mas isso demanda o quê? Serviço, trabalho. As professoras, as pastoras do Kids sabem o que eu estou falando. Algumas estão aqui só esperando a morte. Aleluia. Estão tão cansadas que não vê a hora de ceiar, ir para casa almoçar e dormir até amanhã. Porque trabalharam muito, serviram muito, em prol de uma causa. Mas aí, quando eu estou com o presbítero Laércio, vamos montar as mesas para o Dodecá, vamos desmontar a mesa da conferência, vamos colocar as cadeiras. Aí eu falo para alguns jovens assim: queridos, ajudem os obreiros, ajudem os voluntários, vamos lá. E aí eu vejo uns assim: vamos embora. Vamos. Olha lá. Ó, o pastor vai se distrair agora, vamos.
Olha, Laércio não está vendo, Laércio não está vendo. Vai, chama a mulher, pega os guri, vamos embora. Eu analiso isso. E eu vejo em quem de fato nós devemos concentrar esforço e não concentrar esforço. Porque por mais que estamos pregando todo dia, somente nós poderemos dar acesso ao Espírito Santo para sermos convencidos da palavra que estamos aprendendo. Então tem gente que quando fala assim, tu vai prosperar, amém, acesso liberado. Você vai viver todas as promessas que Deus fez, acesso liberado. Você vai se tornar um líder de excelência, acesso liberado. Você vai crescer nos negócios, na vida profissional, acesso liberado. Tu precisa servir o outro, acesso negado. E aí onde nós vemos quem de fato entendeu a cultura do reino e quem não entendeu bolufas de nada. Jesus foi o nosso maior e é o nosso maior modelo de serviço. Enquanto todos estavam esperando um líder militar que seria servido, que todos parariam para escutar, que os sacerdotes, sumos sacerdotes iriam orar por ele, abençoar ele, para ele ir para a guerra com seu exército e vencer Roma, Jesus veio como homem. Filipenses capítulo 1 diz que ele, mesmo sendo Deus, não fez por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória e veio como homem, como servo de todos, e foi obediente até a morte e a morte de cruz. E por isso foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Escute, o maior servo de todos se tornou o homem mais poderoso. Pessoas pensam que exercer poder ou autoridade é ser servido. Mas aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e o seu nome está sobre todo nome, nos ensinou que ter a verdadeira autoridade é servir. Precisamos compreender que o maior ato de liderança de Jesus foi um ato de serviço. A equipe estava esperando um general de guerra. A equipe estava esperando um cara que ia vir botar para quebrar. E agora ele discipula eles durante 3 anos e meio. E agora chegou no momento mais intenso da imersão de liderança de Jesus. Ele reúne a sua equipe. E a Bíblia fala em João 13, 3 ao 5. Vamos ler e eu encerro aqui. Vamos lá. João 13, 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Ah, como a Bíblia é maravilhosa. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Na imersão de liderança, Jesus está dizendo, se vocês querem exercer uma liderança do reino, não começa com coroa, começa com bacia, água e toalha. Nós precisamos rapidamente sermos descontaminados dessa cultura maligna, desse sistema de domínio, de autoritarismo, de exercer domínio sobre pessoas. E precisamos rapidamente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só pessoas que realmente sabem quem são não têm dificuldade de servir.
Toda pessoa que tem dificuldade de servir o outro é porque ainda não recebeu a revelação da sua identidade. Se eu servir, eu vou ser taxado como menor. Ou seja, então você é resultado do que as pessoas pensam ou falam? Eu não sirvo para poder ser, eu sirvo porque eu sou. O problema é que aprendemos que servir é um jugo, mas nunca foi um jugo para os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm a essência do reino, que estão descontaminados do sistema mundano. Servir não é um jugo, servir é um deleite, servir é um prazer. Ah, meu Deus, nós precisamos compreender isso, tendo a plena consciência da nossa identidade. Não teremos problema em servir. Servir não é um sinal de fraqueza, queridos. Servir é um sinal de maturidade. Esses tempos atrás eu estava no Panamá. E quem já foi no Panamá sabe que é a nossa primeira escola de missões. Antes de você querer ir para os Estados Unidos, por favor, passe pelo Panamá. Fique numa casa com 25 pessoas, uma privada e um chuveiro gelado. Sem ar-condicionado. Agora ninguém vai querer mais ir, né? Pastor, eu quero viajar ao Brasil, então vamos passar por Maniçoba primeiro. Pastor, eu quero viajar às nações. Oh, eu quero ir na Europa fazer missão. Então vamos passar pelo Panamá primeiro, porque o Panamá é o que conecta os dois oceanos. É profético. Ó, levei para o lado profético, ficou melhor, né? E nós estávamos nesse último encontro agora, né? E tínhamos poucos servos, porque era um encontro de pérola. Pérola, né? Não, no Panamá, pérola. E tínhamos poucos servos. Aí eu me meti na louça. Fui lavar a louça. Tirei o chinelo, que lá é muito calor. Bora, lavando a louça. Aí alguém gravou, não sei quem foi que gravou, se foi a Andressa, alguém gravou e postou. O meu Instagram choveu de mensagem. Nossa, pastor, o senhor está lavando a louça. Nossa, que bênção. Nossa, jamais eu pensei em encontrar na nossa geração um apóstolo que lavasse a louça. Irmão, nós precisamos compreender que o serviço é um prazer, não é um jugo. O serviço não diminui quem somos, pelo contrário, revela quem somos. Mas já está implantado. Posso te falar uma coisa? Eu preciso ensinar a igreja, isso é culto de ceia. Eu vou pregar essa palavra, talvez eu consiga pregar nos 3 cultos hoje, mas eu não saí da introdução. Vou até fechar aqui porque eu estou com raiva desses bolsos. Escute. O que hoje está sendo ensinado? Procure uma igreja mais perto da sua casa, não é mais perto da Bíblia. Procure uma igreja mais perto da tua casa, não mais perto da Bíblia. Procure uma igreja em que você tem assentos confortáveis, um bom som, uma boa organização, um bom kids para os seus filhos. E uma mensagem que não confronte o seu ego, o seu orgulho e nem o seu pecado. Ah, tem mais. Se o culto passar de 2 horas, tem que ser o culto com a comida, a palavra do fast food. Tem que ser rápida. Agora minha pergunta é: aonde está o servir aí? Posso te falar uma coisa? Esses lugares estão enchendo de pessoas que não estão tendo uma mudança de mentalidade. Estão entrando em lugares que é mais uma casa de show, de entretenimento, de conforto, do que de confronto. Queridos, o símbolo principal do Evangelho ainda é a cruz.
Evangelho sem cruz pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho. Pastor, o que você está querendo dizer? Que hoje, muitos voluntários não são mais voluntários, são pagos. E daqui uns anos, igreja se tornará somente empresa. Por quê? Porque não está sendo mais ensinado a cultura do servir no reino, mas sim em ser servido. Jesus disse: eu vou ensinar para vocês como exercer a liderança do reino. Tira o manto, pega a bacia, me dá o teu pé aqui, Lucas. Eu te envio. Eu declaro sobre você uma unção que onde você vai pisar os seus pés será seu por herança. Mas qual que é o modelo? Serviço. Você não vai pisar o pé nas nações para ser servido. Você vai pisar o pé nas nações para servir, levando o meu reino. De repente os glória a Deus diminuíram nessa manhã. Nós precisamos rapidamente entender isso. Ser somente servido não desenvolve a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso potencial. Ser somente servido demonstra imaturidade e não maturidade. Ser somente serviço remete à desconfiança acerca da sua identidade. Tem também aqueles que também não compreenderam e fazem o certo da forma errada. E consequentemente chamamos isso de trabalhar em vão. O que é isso? É alguém que faz o certo da forma errada. Como pessoas fazem o certo da forma errada? Elas só servem quando tem alguém olhando. Elas só servem quando tem alguém vendo. Elas só servem em busca de reconhecimento. Nós precisamos compreender que o serviço ou o servir é uma das principais armas de Deus para nós desconstruirmos todo um sistema maligno. Quantos aqui creem nessa mensagem? Se coloque de pé, por favor. Servir é de fato exercermos algo com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe para esse irmão e diga: eu estou aqui para te servir, meu irmão. Eu estou aqui para te servir, minha irmã. Tem tanta coisa que você pode servir, meu irmão. Tem tanta coisa que nós podemos servir. Pastor, eu quero servir. Eu quero fazer algo como agência do reino, como igreja de Cristo. Então faça o seguinte: se submeta a uma liderança. Faça parte de uma célula. Seja cuidado, discipulado, treinado. Jesus investiu os seus últimos 3 anos na terra fazendo discipulado, preparando uma equipe que queria desconstruir um sistema maligno. Pastor, eu quero servir. Passe pelo encontro. Volte do encontro ativado, sendo discipulado. Pastor, eu quero servir. Então vamos buscar um pouco de conhecimento. Escola bíblica. A escola bíblica não revela se você tem conhecimento ou não tem. Ela revela se você é obediente ou não. Pastor Yara, posso usar a senhora como exemplo? Pastor Yara, quanto tempo de cristã, Pastor Yara? 33 anos, quase o que eu tenho de idade. Desculpa, pastora.
Quando ela foi na célula do Christopher, da Cristine, com o pastor Claudemir, ficaram lá ouvindo os adolescentes. A princípio foi para levar os filhos, mas depois eles falaram, não é que é bom? Passaram pelo encontro, sendo pastores, escola bíblica. Isso revela identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus me chamou para ser. Eu sei qual o propósito que Ele tem para mim. Então toda a rota de processo revela a minha obediência, a minha maturidade na minha identidade. Passe. Vá para o reencontro. Escute, não tem um líder meu, da minha equipe, que foi gerado na minha equipe, que eu não lavei os pés. Há 10 anos isso acontece. Você vai entender isso conforme você vai avançando aos níveis mais profundos. Porque essa é a liderança de Jesus. Não é coroa, é bacia e toalha. Coroa é consequência de bacia e toalha. Passe pelo reencontro. Comece a servir, queridos. Pastor, eu não sei por onde começar. Comece fazendo bem. E abre social segunda-feira. Procure o líder do social, procure o teu líder e fale, eu quero servir no social. Por favor, se o teu líder disser para você assim, não, isso daí é muito pouco para você, por favor, me procure, porque eu preciso tirar esse líder da liderança, porque ele não aprendeu comigo. Posso te falar uma coisa? De todos os ministérios que nós servimos, o social, o cuidar de mulher grávida, o cuidar das crianças. Não que os outros não mexam, mas esses mexem com o coração de Deus. Então sirva no social. Pastor, eu quero servir. Eu sou enfermeira, técnico de enfermagem, eu sou palestrante, psicólogo. Sirva no projeto Nenhum Bebê Deixado para Trás. Pastor, eu não sei por onde começar. Comece pelos voluntários. Que de fato muda a vida de cada pessoa que chega na igreja. Quando uma pessoa é recebida por um voluntário sorrindo, com uma placa, seja bem-vindo, vou arrumar um lugar para você, tudo muda. Sirva. Sirva nos obreiros. Você que veio de outra denominação, que já era obreiro, diácono. Está 2 anos parecendo um obeso espiritual. Só come. Brincadeira. Mas é verdade. Procure o teu líder e fala, olha, eu quero servir. E se o teu líder falar, não, me procure, por favor. Porque a minha liderança é de emancipação. A minha liderança é de envio. A minha liderança é vai e façam obras maiores do que essas. Se estão paralisando o teu avanço, você que já passou pelos processos, o seu testemunho está alinhado, a sua casa está alinhada, a sua vida está alinhada, e o líder está te brecando, isso não é liderança de reino. Isso é autoritarismo. Isso é domínio. Isso remete a uma desconfiança de identidade. Então procure. Pastor, eu gosto das mídias, eu quero mergulhar nisso. Procure a liderança da mídia. Eu quero servir na igreja na mídia. Quero fazer reels, quero tirar foto. Eu quero ajudar de alguma forma. Quero segurar a câmera. Pastor, eu quero trabalhar na equipe técnica. Eu gosto do som, eu mexia no som, eu estudei sobre isso. Sirva. Procure o Gabriel da equipe técnica. Se entregue, faça algo. Nós não seremos essa igreja, meu irmão, de ser servidos. Nós seremos uma igreja que vamos servir e impactar. Pastor, eu canto que nem um passarinho que acorda de manhã já cantando. A minha voz é linda. Por favor, participe das audições.
Sirva na adoração. Eu sou músico, sirva na adoração. Ah, mas essa banda aí eu não gostei muito. Nós também não gostamos muito de você. Mas a gente vai aprender a gostar. Sirva. Irmãs do balé, da dança, do contemporâneo, eu não sei como fala, dance para o Senhor. Você que já foi um bom líder, talvez tenha frustrações, passe pelos processos, seja um discipulado e fale: eu vou ver uma liderança 2.0 agora. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu vou ganhar muitas vidas para Jesus, eu vou implantar célula, eu vou avançar. Pastor, eu fico revoltado quando eu vejo o que esse sistema está fazendo com as crianças do Brasil. Levando toda essa cultura, esse lixo para as nossas crianças. Então tá aí, meu irmão, minha irmã. Um sinal da sua chamada. Vai pastorear as crianças no Kids agora. Não que tudo isso que eu falei seja a tua chamada permanente. Mas quando eu voltei para Jesus, eu comecei lavando o banheiro, arrumando as cadeiras, abrindo igreja. O meu pastor, ele tinha 70 anos na época. Ele era o único que chegava primeiro na igreja para abrir igreja. Com 70 anos ele tinha que levantar as portas de aço, tinha que olhar como estava o banheiro, arrumar as cadeiras. E muitos diziam: ele é aposentado, ele tem tempo, né? Eu trabalhava 6x1. O meu horário não era flexível. Mas toda vez que se tratava de escala no meu trabalho, eu sempre fazia de tudo para me conseguir estar no dia de culto e chegar antes. Então agora ele não abria a igreja sozinho, eu abria com ele. Agora era eu que lavava o banheiro, arrumava as cadeiras, ligava o som, ficava pregando para as cadeiras. Depois de 6 meses, 3 meses, não lembro agora, fui ungido a cooperador, nem sabia o que era ser cooperador. Recolhia a oferta, contava a oferta, até tesoureiro já fui, mas não fui igual Judas, tá? Comecei a liderar jovens, evangelismo, entrar nas casas, fazer células, casas de paz. Escute, talvez exista um ponto inicial, mas em tudo que você se comprometer a fazer, faça na sua identidade, com maturidade e com verdade. Pastor, por que você está falando sobre essa cultura? Porque não é a igreja que precisa dessa cultura, embora nós estamos vendo o que precisa, mas não era para precisar. O que precisa dessa cultura é o mundo lá fora. Só que se nós, dentro da igreja, não aprendemos a viver nessa cultura, como vamos exercer ela lá fora? Como vamos influenciar com a cultura do reino lá fora, se nós não queremos servir? Servir parece que estamos perdendo, mas na verdade todos que estão servindo estão ganhando. Eu não consegui pregar essa mensagem, talvez às 4 e às 19 eu consiga. Mas há algo para quem serve, algo muito poderoso. Sirva de alguma forma. Diga para o seu irmão: eu estou aqui para te servir. Comece. Pastor, eu gosto de falar para as pessoas de Jesus. Então vai para o evangelho a qualquer momento. Pastor, eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Então faça uma casa de paz lá. Passe pelos processos, implante uma célula. Mas não viva uma cultura maligna que nos leva a ser imparciais acerca daquilo que o mundo está fazendo com a nossa geração. Não sirva uma cultura do egoísmo. Não sirva uma cultura do venha a nós ou venha a mim.
Precisamos. Pastor, eu não me vejo fazendo nada disso. Então, por favor, ganhe muito dinheiro e abençoe a obra de Deus. Dizime, oferte, patrocine as missões, patrocine os eventos, patrocine o social. Sirva com seus recursos. Quantos aqui estão entendendo a cultura do servir? Feche os teus olhos, eu quero orar com você.